Aliás, por falar em modelo, eu estava lendo agora, anteontem, uma reportagem sobre o Real Madrid, e eu fiquei sabendo de que, por exemplo, o direito de imagem, e falei em Real Madrid, deve falar nos outros também, e estava até fazendo um relacionamento com o treinador Vanderlei Luxemburgo. O direito de imagem, o clube tem direito a metade, tem direito a 50%. Quer dizer, o jogador, o técnico, ele tem que abrir mão. Isso também era um modelo que podia ser seguido aqui no Brasil. Não, eu acho que esse é um modelo que eu estou brigando muito para que seja seguido. Na verdade, nós detemos, os clubes detêm a imagem do atleta e não sabem usá-la. Essa é a grande verdade. Eu gostaria de poder ter parcerias, que já que eu tenho a imagem do atleta, buscar parceiros, estou trabalhando isso dentro do Ministério, que achava que inicialmente esses parceiros deveriam ser empresas estatais, tipo Petrobras, Correio, Caixa Econômica Federal, com o intuito de manter os grandes ídolos no Brasil. Porque a força do futebol acaba sendo a força dos ídolos. Não adianta você fazer um estatuto de desporto dando mais segurança, mais tranquilidade, mais conforto, mais higiene para o torcedor, se você não der o espetáculo. O espetáculo de qualidade se faz com artistas de qualidade. E nós estamos perdendo esses artistas de uma maneira muito prematura. Então, o uso da imagem é buscar parceiros em capital que comprariam a imagem desses atletas e esses recursos seriam repassados para o atleta. Então, o atleta, ganhando o salário do clube, mais a imagem desse terceiro, teria uma remuneração compatível àquilo que se ganha na Europa. E com isso, ele estaria mais estimulado a ficar no Brasil. E quem ganha com isso é quem paga a conta. Porque quem paga a conta é o torcedor. Tá? E nós temos que dar a garantia do espetáculo. Hoje, o torcedor brasileiro está que nem aquele tipo de cara que está apaixonado por uma mulher, mas não pode se casar com ela porque ela vai deixá-lo. E na hora que ele começa a querer cultuar o seu ídolo, esse muito prematuramente vai disputar por uma outra camisa no exterior. Agora, só nesse gancho que o Dagoberto deu a respeito da imagem do Aníbal, você estaria matando dois coelhos com uma paulada só. Porque você acabaria com a tese, por exemplo, dos advogados trabalhistas, que o contrato de imagem com o atleta incide salário, e aí dá aquele problema todo que o Dagoberto sabe, de perder passe de jogador, como o caso que aconteceu com o Luizão no Corinthians, que a Gislaine conseguiu enquadrar o direito de imagem como salário. Porque você estaria realmente utilizando a imagem do atleta e ganhando com a imagem do atleta no contrato que você tem com ele. Exatamente. Mas aí que eu queria perguntar isso ao Dagoberto. O que representa direito de imagem num contrato de um jogador de futebol? Porque, pelo que eu sei, o direito de imagem é você usar o jogador na imagem que você precisa. Por exemplo, olha, eu tenho uma empresa, eu vou usar esse jogador para me fazer uma propaganda com essa empresa, porque esse dinheiro aqui vai vir para o Santos. A imagem é minha. Eu não tenho direito da imagem, não estou pagando pela imagem dele. Sim. Por exemplo, o Robinho. O Robinho tem um contrato com a Nike. Não é isso? Isso. Para onde vai o dinheiro da Nike? Vai para o Robinho. Agora, por que o Santos não usa o Robinho com a Nike? Fala, não, peraí, Nike, o problema é o seguinte, quer pegar a imagem do Robinho? Você tem que vir falar comigo, porque o direito de imagem do Robinho é meu, não é dele. Eu estou pagando para usar a imagem dele. Como é que fica isso, Dagoberto? Exatamente aquilo que eu estava começando a comentar. Eu acho que o direito de imagem ainda não é bem explorado pelos clubes. Na verdade, o direito de imagem é aquilo que você escreve no contrato de imagem. O que está escrito ali é aquilo que vai prevalecer. Porque o direito de imagem é um direito personalíssimo, ele é direito do atleta, que repassa ao clube para poder utilizá-lo. Com o próprio Robinho, nós já tivemos algumas empresas interessadas em explorar a imagem do atleta. Eu próprio tive algumas conversas com o pai do Robinho, com o próprio Wagner Ribeiro nesse sentido. Eu acho que a imagem tem que transitar pelo clube, não fazer um contrato direto entre o atleta e a empresa. Porque é uma maneira que o clube tem de preservar o atleta dentro de casa. Até porque você pode pagar mais, né? Por ele. Você fala, se ele tem uma imagem importante, eu posso negociar essa imagem, eu tenho condições de falar, olha, Robinho, você vai permanecer aqui porque eu vou te pagar uma quantia maior, porque a sua imagem hoje é importante pro clube. E até porque se ele jogasse no Arapiraca, ele não teria tantas empresas atrás dele, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Desde que não jogasse contra o Palmeiras. Ah, sim. É verdade. Desde que não jogasse. Bom, mas acho que a coisa está caminhando por aí. O Jonas Lopes, da Aparecida, faz uma pergunta importante para você, eu vou colocar e depois você vai falar a respeito da loteria dos clubes. O marketing esportivo na Europa, eles investem nas estruturas dos estádios, com hotel, restaurante e outros aspectos que enriquecem o esporte, tornando o estádio um ponto turístico. Já no Brasil, os estádios são horríveis. Isso tem que mudar, Dagoberto, ele coloca. Sem sombra de dúvida. A pergunta é muito bem colocada e eu compartilho dessa opinião do telespectador. Eu acho que o estádio tem que ser um centro de lucro e não um centro de custo.
O estádio não está ali só para gerar lucro no dia de jogos, ele tem que gerar dinheiro, recursos em dia, todos os dias do ano. E para isso tem que ter vontade política, como o Santos está tendo, de ocupar esses espaços para se tornarem rentáveis para o clube. Nós estamos falando com o Dagoberto dos Santos a respeito de marketing esportivo do Santos Futebol Clube, a respeito das novas perspectivas para o futebol brasileiro. Rivaldo Fidiol. Bom, eu queria fazer uma colocação para o Dagoberto, que eu vejo que o Dagoberto tem realmente a visão bem à frente da nossa atualidade, da nossa realidade. Hoje, Dagoberto, o jogador de futebol, quando ele está acabando o seu contrato, ainda muito novo, ele se desliga do clube e o empresário cuida da vida dele e ganha bem para fazer isso até nessas transações. Você já pensou em alguma vez que pode haver uma possibilidade, num futuro não muito distante, que os clubes tenham empresas que cuidem desse jogador, assumindo esse lugar do empresário, até mesmo para mudar de clube, para lutar pelos direitos do jogador, mas que os lucros advindos dessa saída ficassem dentro do próprio clube, ou seja, uma empresa ligada à instituição que gerisse a carreira do jogador, mesmo quando ele deixasse o seu clube onde se originou. Você acha muito difícil criar esse tipo de empresa, esse tipo de situação? Não só não acho difícil, como esse foi um ponto importante que eu defendi nessas alterações legislativas que estão por acontecer nos próximos dias, né? Quando fui convidado para participar de uma comissão do futebol e marketing esportivo do Ministério do Esporte, a gente desenvolveu 2 projetos. Tá? Um projeto que seriam alterações pontuais na atual legislação desportiva, no sentido de proteger o clube formador, resolver aqueles problemas que estavam em dúvida com relação à própria imagem, a clube empresa e assim por diante. E a ideia com esse projeto era corrigir os pontos negativos ou discordantes ou desequilibrados em relação a todos os interessados no futebol da atual legislação e prevenir o futuro. Então esse é um projeto de alterações legislativas que eu vou fazer o comentário com relação à sua pergunta. E o outro projeto era o projeto de saneamento, o projeto que olhava para trás, que cuidava do passado, que é o saneamento dos clubes. Nesse projeto de proteção ao clube formador, que são questões que nós estamos alterando na nova legislação, a gente prevê o seguinte, que o atleta, para o clube para se tornar elegível a ter o atleta como sendo um clube formador, ele tem uma série de obrigações. Ele tem obrigação com a educação, ele tem obrigação com a saúde, ele tem obrigação com a formação do atleta, com problemas, obrigações com relação à formação do cidadão e assim por diante. A contrapartida dessas obrigações tem que ser um direito. E qual é esse direito? O direito de ele, clube, gerenciar a carreira do atleta. Então, o atleta não profissional, o atleta em formação, o gerenciamento da carreira dele, a partir dessa nova lei, será do clube. Ele assinará com o clube um contrato de formação, um contrato de aprendizagem, onde ele delega ao clube o direito de desenvolver a carreira dele. Tá? Para evitar a ação nefasta de alguns empresários que muito prematuramente vão buscar atletas de 13, 14 anos com o intuito de vendê-los na frente. E o clube que investiu no atleta, que preparou o atleta na base para tê-lo atuando nas suas equipes principais, se vê sem a condição de manter o atleta no clube. Terá um prazo?